Requerimentos entregáveis. Então, basicamente, lá no material da GSA, todo projeto que vai para a GSA, eles pedem o modelo BIM em formato nativo, eles pedem um IFC, no caso aqui, o nosso exemplo seria de Raft, tá? E os objetos que eles pedem para ser modelados nessa etapa são espaços, a gente vai ver isso no Raft em instantes, paredes, portas, janelas, pisos e lajes, vigas e colunas e zonas. Por quê? Porque isso é o que exatamente faz a limitação dessas áreas. Não apenas a questão de área metro quadrado de piso, mas também de volumes, tá? Porque isso pode ser utilizado para eficiência energética, então é importante saber a volumetria do espaço, para ar-condicionado, para a questão de análise térmica e muito mais. Então aqui tem alguns exemplos, tá? Quem tiver mais interesse nessa área específica pode consultar esse material que está em anexo nas aulas do curso, mas ele mostra um ambiente, eu vou até aumentar isso um pouco mais, ele mostra aqui dois ambientes, duas salas de conferência, então eles possuem o mesmo que nome, lá no Raft isso a gente marcaria como room, né? Ambiente. Ele teria o mesmo ambiente, só que esses ambientes, eles pertencem a espaços diferentes. Então, um desses espaços é exatamente para um ambiente de testemunhas e o outro é um treinamento de computação, por exemplo. Então, mesmo nome, só que espaços diferentes. Eu estou dando esse exemplo dos Estados Unidos para quem tem interesse em trabalhar nessa área e futuramente, de acordo com o que a gente venha a ter em um BEP, a gente pode estar utilizando isso ou não. Mas eu vou mostrar dentro do Raft um caso mais prático, uma coisa mais realista para a nossa realidade, tá bom? Em criação de inventários, que é o terceiro capítulo, ele tem algumas informações interessantes, eu anotei isso aqui para vocês. Ó. Um software BIM pode automaticamente gerenciar a hierarquia de modelos de objetos. Ou seja, eu tenho um prédio, dentro desse prédio eu vou ter volumes, dentro desses volumes eu vou ter espaços, dentro desses espaços, ambientes, eu vou ter acabamentos, inventório de objetos e muito mais. Só que é responsabilidade do arquiteto e engenheiro responsável usar os objetos do modelo BIM de forma apropriada para representar cada um desses objetos. Por isso, modelar um telhado com a ferramenta de piso, por exemplo, pode causar uma quebra nessa hierarquia que será utilizada para diversos fins no futuro. O que é que ele está querendo dizer nisso aqui? Muitas vezes a gente em etapas anteriores costuma fazer uma modelagem mais simplificada, eu dei até o exemplo na questão de estimativas de custo, que pode ser utilizado forro no lugar do piso para você fazer levantamento, né, de acabamento. Por que isso? Porque é mais rápido. Se você clicar na ferramenta de forro, você só dá um clique no ambiente e ele já coloca isso ali ao redor. Se você for utilizar piso, você tem que marcar toda a circunferência ali, todo o perímetro, para que ele crie aquele piso. Então, em alguns usos, se eu estiver utilizando aquele modelo só para estimativa de custo, eu posso utilizar o forro para ser mais ágil na minha modelagem e ter ali o volume, a área necessária de piso. Isso é uma forma de fazer isso. Só que, se eu for utilizar isso para fins de manutenção daquele empreendimento, ou para fins realmente de projeto, isso não é uma boa escolha, porque vai quebrar a hierarquia que o programa entende, essa hierarquia de que existe ali um piso que não vai existir se eu criar forro. Apesar do piso estar modelado, quando eu criar tabelas, quando eu exportar isso para outras plataformas, ele não vai entender que ali existe um piso. E isso pode me causar vários problemas. Então, mais uma vez, vai depender do objetivo. Por isso que a gente está cobrindo aqui cada um dos usos do BIM, para que lá na frente, quando a gente for fazer um BEP, a gente entenda, olha, esse projeto ele se adequa a esse tipo de modelagem ou aquele tipo de modelagem. Então é só um exemplo que eu queria trazer para vocês. Ainda nesse capítulo ele fala um pouco sobre paredes, né, que são usadas para definir os limites de um espaço ou ambiente, e elas podem ser externas ou internas. Dentro do próprio Revit, eu vou só puxar o Revit rapidamente aqui para mostrar a vocês isso. Dentro do Revit, esse arquivo aqui, inclusive, é o arquivo que a gente usou lá na aula de estimativa de custos. Eu só apaguei toda a modelagem, tá? Vocês podem usar ele como base. Quando eu for criar uma parede, notem que ao selecionar essa parede e é de tal tipo, eu posso definir se essa parede aqui ela é uma parede interior ou exterior. Aqui, ó, função. Eu tenho interior ou exterior. Tem até outros tipos aqui, mas essas duas são as mais importantes. Por que eu preciso definir isso, Arthur? Porque se eu for utilizar, por exemplo, a questão de análise energética, por exemplo, existe uma diferença entre ser parede externa ou parede interna, porque aquilo ali vai ser exatamente o envelope daquele meu espaço que vai me permitir fazer essa análise energética. Mais uma vez, dependendo de qual uso do BIM a gente vai precisar ter para aquele projeto, a gente vai ter configurações diferentes, seja no meu Revit, no ArchiCAD, em qualquer outro software de modelagem, tá bom?
Outra dica que ele dá interessante é o uso de paredes multi-story. O que é isso? Quando a gente tem uma edificação de 3, 4 pavimentos, muita gente costuma fazer uma parede só na parte externa, né, do topo do térreo até a cobertura, provavelmente ali, para exatamente não ter aquelas divisões, né, na nossa edificação. Isso pode ser benéfico em alguns casos, mas em geral esse guia da GSA fala que isso não é indicado, por diversos motivos que a gente vai estar vendo mais à frente quando a gente começar a modelar. Mas o que a gente já pode adiantar para vocês é que aquelas paredes, isolamento, podem mudar de um pavimento para outro. Os espaços que são criados, eles podem ser diferentes. Então é interessante que a gente faça parede para cada pavimento, tá? E aí, claro que existem formas de a gente alinhar esse acabamento exterior para fins de renderização, seja lá qual for o objetivo que você queira. Então, se eu quero fazer uma renderização, eu vou trabalhar só na parte externa e tchau, não vamos me preocupar muito com os detalhes. Mas se eu estou fazendo uma construção virtual, é importante que eu faça assim como vai ser construído, que é uma parede de cada vez, tá? Para pisos, ele sugere que devem ser sempre unidos com as paredes, então a gente vê que naquela interseção entre piso e parede, a gente geralmente tem uma duplicação do material, se não for unido, né, de acordo com como seja feito, então é importante sempre fazer essa união. E aí ele fala um pouco sobre espaços, ambientes e áreas. O que é um espaço para esse manual, tá? É uma área que será ou não limitada por elementos físicos, tais como paredes. O que é um ambiente? É uma área que representa uma construção física que possui parede, piso ou forro. E as áreas, elas são divididas em área bruta e área rentável. No Revit é a mesma coisa. Nós vamos ver isso. O que é a área bruta? É a área total de uma edificação medida a partir da face exterior das paredes externas. Então é a área completa. E o que é a área rentável? É o espaço total que um ocupante pode ocupar ou usar dentro de uma edificação. Isso sem a gente considerar a área externa, tá? E a gente pode estar trabalhando aqui com vários tipos dessa área rentável. Eu posso trabalhar com uma área comum de uma edificação e uma área privativa, por exemplo. Então, o software de modelagem vai me permitir, através do uso de ambientes, áreas e espaços, fazer envelopes diferentes que podem ser agrupados da forma mais interessante para o projetista fazer a divisão daquelas áreas. E aqui fica o nosso mapa mental, né, com todas essas associações conectadas, e eu posso ir simplesmente fazendo aqui o fechamento de cada um desses itens para a gente voltar para a parte inicial. Então vamos ter isso aqui para todos os nossos usos do BIM, e vocês podem estar utilizando disso também para consultar informações de forma mais direta, sem estar tendo que abrir um caderno, um livro, procurando várias informações diferentes. Esse aplicativo é o Xmind. Vocês podem estar baixando ele, existem vários outros também disponíveis no mercado, mas esse é o que eu uso e gosto propriamente. Vamos agora ver um pouco de Revit para entender isso sobre áreas. Para iniciar, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma modelagem simples. Vamos supor aqui que a gente está fazendo um prédiozinho bem pequeno mesmo, comercial, com um corredor, uma área comum, e alguns escritórios ali, cada um com seu banheiro. E a partir disso a gente vai entender como é que a gente pode utilizar o programa para fazer esse gerenciamento de áreas que vai nos ajudar na tomada de decisão. A gente pode estar fazendo filtros gráficos, como os esquemas de cores. A gente pode estar fazendo aqui novos parâmetros para que a gente calcule, compute quanto é que a gente vai gastar mais ou menos por ambiente de acordo com aquele cube que a gente já discutiu anteriormente nas aulas de estimativa de custo. E a gente pode estar utilizando isso para diversos outros fins. Então vamos iniciar esse trabalho no Revit.